Pronto, então está gravando. Vocês veem aí na tela a página 19 aparecer para vocês. Aparece. Valeu. Então, bom dia a todos vocês. Muito bom tê-los aqui. Vamos ver quem é que está por aqui já. Bia, Theo, Rony, Johanne está por aqui. Ezequiel, Agda, José, Vanessa, Débora e o grande Guilherme. Acredita, Ronieri disse que não aparecia para ele aqui no chat, mas eu acho que vai chegar. Deve estar abrindo aí. Não sei se os demais me deem um sinal de vida, se aparece um joinha. Na tela A página 19 aparece. Valeu. Então, essas perguntas que ficaram para casa, né? Abaixo aí na página 19. Né? Estamos aí dando continuidade nessa nossa primeira aula de história, última semana do mês de setembro. A gente teria que relacionar, eu procurei explicar bem, fiz até um esquemazinho, um slide na aula passada, sobre essas três mudanças que aconteceram, mudanças políticas que aconteceram na época da regência. A criação da Guarda Nacional, do Código de Processo Criminal e do Ato Adicional de 34. Então, ele quer saber como essas mudanças políticas feitas na época da regência, como elas favoreceram, ajudaram para a autonomia das províncias. Então, é só a gente situar um pouquinho a mente da gente e pensar que a sede do Brasil, a sede do governo, a sede desse país criado, dessa monarquia, era o Rio de Janeiro. E aí nós temos esse Brasil, país de tamanho continental, onde tudo ficava a depender das decisões, da centralidade e até de maneira exagerada, esse centralismo lá no Rio de Janeiro. E sempre foi motivo de insatisfação. As demais regiões do país ficavam em esquecimento. E aí ele quer saber como essas três medidas, que a gente comentava, para quem assistiu completamente e atentamente, porque quando se fala de política não é um assunto tão agradável aos nossos ouvidos. Então, quem fez o esforço mental de entender o assunto, conseguiu responder aí. Então, vamos lá, por parte. Como a criação da Guarda Nacional ajudou na autonomia das províncias? Quem gostaria de comentar a sua resposta? Ninguém? Com a Guarda Nacional veio uma independência política, que foi política, mas também civil, com poder militar, entre aspas. A Guarda Civil era um poder militar. Agora deixa o microfone aberto aí, Guilherme e os demais. Essa Guarda Militar, eles eram escolhidos pelos regentes? Não, era escolhido pelo rei para ir no local, na região. Vamos lá, gente. Nós estamos em que período da história brasileira? Vamos desenhar na tela para facilitar a compreensão. 883. Não, eu estou falando assim período, não data. Vamos situar aqui na tela para a gente organizar na cabeça. Está no período de regência. Vamos lá, situar na tela aqui, porque parece que só o Guilherme está ajudando aí. Vamos lá. A criação e independência do Brasil, quando é? 1800. Em 1822. Começa o quê? É o primeiro reinado que Dom Pedro I está no poder. Quem é que está mandando? Dom Pedro I. É? Esse primeiro reinado vai até que data? 1830? Até 1831. Ele é expulso. Começa o quê? Segundo O reinado. período de regentes, que vai até A regência, 1840. né? Até o ano de 1840, quando nós temos ali o início do segundo. Do segundo reinado, que vai até 1889. Que é Dom Pedro II. Valeu, Guilherme. Dom Pedro II, valeu, o filho. José. Ó, tem uma galera aí que está ajudando, hein? A gente entendeu o assunto. Vai até 1889. Né?
E o que que acontece em 1889? 15 de novembro, que vai ser lembrado daqui a algum tempo. Acontece. A proclamação da República. Isso. Proclamação. Né? Ou seja, esse negócio aqui que ficou para trás de rei, literalmente ficou para trás. A partir de 15 de novembro de 1889, o que é que muda? Vai assumir uma república. Ou seja, no lugar de um Não, rei, não vai ser mais reinado. Vai ter um Tem um presidente. vai ter um presidente. presidente, né? O primeiro ali, o Marechal. Vou Marechal até colocar Deodoro, né? aqui. Isso. José perguntava na aula passada, né? Uhum. Então, olha só, gente. A gente está vendo nesse capítulo 11, não é isso? Não, capítulo 10. A gente está estudando que período? É o período de regentes. Regência. A regência. E os demais? Só José e Guilherme estão ajudando aí. Cadê os demais? A gente tem que ganhar a ponte e passar logo de cara na matéria do senhor. Quando voltar, não vão nem essa galera aí que está ajudando vai nem fazer teste. Olha, tem rei nesse período aí, Bia, e os demais? No de Rei no regentes, Brasil? não. Tem os vice, entre aspas, do rei comandando, porque o rei tá fora e o descendente do rei não tem a maioridade para Ô, assumir o professor, poder. Sim, José. Quando teve a proclamação da República, que foi, que tipo, teve o primeiro presidente, naquele tempo tinha vice ou ainda não? Tinha vice, sim. Já tinha vice. Então, olha só, gente. Não tem rei, tá? O rei que tem é uma criança de 5 anos de idade. Quem está mandando no Brasil? Pessoas comuns, civis, que não é da família real, que não são da família real, melhor dizendo, e que por serem pessoas que provisoriamente estão regendo, regência quer dizer governo, gente. Reger quer dizer governar. Porque não são pessoas da família real que estão à frente do Brasil é que vai também gerar insatisfações, né? Aí eu volto à pergunta. O Guilherme começou ajudando a gente a responder a letra A dessa página 19. A criação da Guarda Nacional era um grupo armado, militares, nas províncias. A pergunta foi a seguinte, Bia, José e os demais. Já sei, é o de pessoas com poder armados para defender o local. Sim, mas a pergunta que eu fiz é a seguinte, que aí você disse foi o rei. Por isso que a gente botou aí esse esquemazinho aqui, porque não tinha rei. Né? Foi os regentes. Roniero digitou um texto aqui, não vai dar para ler, Roniero, porque senão eu tenho que parar para ler aqui o que tu digitasse. É bom tu ligar o microfone pelo menos aí, cara, já que tu quer ligar a câmera. Ó, a pergunta é a seguinte, esses membros, ou seja, aqueles soldados que iriam compor a Guarda Nacional, eles eram escolhidos por quem? Pelos regentes. Pelos regentes? Vamos botar lá, na página 18. Não, pelo Padre Diogo Feijó. Onde é que tu tá vendo isso, cara? Em 1831, o Padre Diogo Feijó, ministro da Justiça, Criou. figura política, Certo, agora vamos lá. Ó. Essa organização era uma milícia formada por membros da classe alta. Veja o segundo parágrafo. Os integrantes, os membros, os que iriam compor a Guarda Nacional. Né? Em geral, tal. Veja a janelinha verde. Título de coronel, concedido a grandes latifúndios. Olha, o segundo parágrafo nos dá uma ideia. Os integrantes da Guarda Nacional, eles iriam agir onde? Na sede, lá onde estavam os regentes governando. Segundo parágrafo. Não, ia ser regional na parte que ele estava, na região. Tipo então, aqui no Pernambuco. Cada província iria ter a sua guarda nacional. Isso. Regionalmente. Então, os membros que iriam formar parte, iriam sair lá da sede do para cada região, também iriam ser escolhidos em cada região, né? Ele não diz claramente, mas dá para a gente entender aí, ó. Formada por membros da classe alta, no parágrafo anterior, né? Que tem uma certa renda, e tal. Os integrantes dos postos mais altos eram nomeados pelos presidentes das províncias, com o título de coronel, né? Então, ou seja,
cada província iria escolher a sua Guarda Nacional. Que ideia dava isso para a gente? O que era que a Guarda Nacional deveria fazer em cada região? Também no segundo parágrafo nos dá essa resposta. Deviam conter manifestações contra as regentes, em geral, promovidas pela liberais exaltados pelos restauradores. Isso. Então veja só, gente. Como os regentes que estavam à frente do país, vamos entender bem, galera, não podiam estar em todo o Brasil ao mesmo tempo, a Guarda Nacional que serviria em cada região, em cada província, para conter rebeliões, ou seja, quem se revoltasse porque não tinha rei, estava ali a Guarda Nacional para manter a calma, a paz e a pacificidade, né? E como eles estavam ali para manter a ordem e a paz, já que os regentes não podiam estar ao mesmo tempo em todas as regiões, a gente já entende que a Guarda Nacional, a primeira coisa dela, ela servia como um braço esticado, estendido dos regentes, controlando todo o território nacional. É fácil entender isso, sim ou não? Uhum. Sim. Por outro lado, né, dava força local às províncias, ou seja, cada autoridade, entre aspas, porque geralmente era o coronel, o mais rico fazendeiro, o presidente provincial, como cita também lá no terceiro parágrafo da página 18, os integrantes dos postos mais altos eram nomeados pelos presidentes das províncias. O que eram os presidentes das províncias? É o que hoje a gente conhece por governador, né? Então, tinha os regentes lá na sede do Rio de Janeiro, mas cada província, que hoje nós chamamos de estados, tinha a galera, o seu governante, o seu presidente provincial. Então, ao mesmo tempo que a Guarda Nacional estendia o controle, estendia com S, dos regentes sobre o território nacional, também dava mais poder militar às autoridades locais, às autoridades regionais. Seria o que a gente poderia colocar aí na letra A, talvez vocês tenham colocado com outras palavras. Estenderia o poder dos regentes e aumentava o poder local. Letra B. Como a criação do Código de Processo Criminal, não são perguntas tão fáceis não de responder, não. A gente tem que organizar umas ideias, ficar muito claro na cabeça da gente. Como a criação do Código de Processo Criminal contribuiu para... Determinava como deveriam funcionar os processos criminais no país. Não risca a tela, Vanessa. Muito bem, Guilherme. Né? Diz de novo aí, porque eu me desconcentrei aqui agora. Aí determinava como deveriam funcionar os processos criminais no país. Era outra autonomia, Desculpa, professor, Guilherme. foi sem querer. Valeu. Era outra autonomia, Guilherme. Porque, veja, nós vimos na letra A que cada região, cada província agora poderia ter a sua guarda, né? Digamos assim, a sua armada. Não seria bem o seu exército, mas a sua polícia, digamos assim. Teria sua proteção. Própria ação militar. E agora, no segundo, como o Guilherme disse, José e os demais. Muito fácil. Se alguém cometesse um crime, José e os demais, tem que esperar a sentença vir lá da sede do Rio de Janeiro? Não. Não, porque criava, né, o Código de Processo Criminal. Criava o cargo de juiz de paz, dizia como as sentenças deveriam ser proferidas. Então, dava mais autonomia para que cada região julgasse os criminosos. Tem que esperar a sentença vir lá da sede do Rio de Janeiro. Esse último ato adicional foi o que mais deu autonomia, e talvez seja o que a gente tenha mais facilidade em responder. Como o ato adicional de 34 deu mais autonomia para as províncias? Por meio dele, extinguiu-se o Conselho de Estado. Está nessa terceira linha, continua. Criou o que no lugar do Conselho de Estado? Em seu lugar, foram criadas assembleias legislativas provinciais. Olha bem, gente, aquilo que eu disse, né? Para a gente entender, porque quando se trata de política não é um assunto tão agradável aos nossos ouvidos, a gente tem que fazer um esforço mental de deixar bem claras as ideias. Então, primeira ideia para a gente responder a letra C. O que era esse Conselho de Estado? O Conselho de Estado era um órgão composto de pessoas que confiavam no imperador, as quais assessoravam assuntos políticos, administrativos e jurídicos. Ó, entende bem aí, Gui.
Não eram pessoas que confiavam no imperador, eram pessoas de confiança do De confiança do imperador, né? imperador. Ou seja, era aquele grupo ali mais achegado, o grupo dos mais próximos, que aconselhava o imperador, no caso, quem era o imperador anteriormente? Dom Pedro I. Primeiro. Né? Ele foi expulso em 31, tá aqui ainda na tela, né? Uhum. Então, era aquela galera, os mais chegados ali, que davam opinião, conselhos. O próprio nome já está dizendo, conselho de governo, conselho de Estado, o conselho da monarquia, o conselho do país, com E maiúsculo. Era aquele grupinho ali que ajudava o Dom Pedro I a tomar as decisões. Na regência, com o ato adicional, isso foi tirado e no lugar foi criado o quê? A Assembleia Legislativa Provinciais, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, as assembleias legislativas também estaduais, que são os deputados estaduais. A gente tem a Assembleia Legislativa Federal, que a gente também já viu, o Poder Legislativo, Tem os deputados federais. e senadores, muito bem, José. Mas também cada estado tem os seus próprios deputados, não tem? Tem. E São José e os demais. Com a Assembleia Legislativa Provincial, hoje a gente diz estadual, né? É das Mas na época províncias. provincial, isso. As decisões, as leis, precisavam esperar vir lá da sede do Rio de Janeiro? Não, já Não, estava eles comunicado poderiam às criar as suas províncias. próprias leis, né? Aquele grupinho privilegiado que governava com Dom Pedro I, o chamado Conselho de Estado, não tinha mais. Então, veja, tudo ações que davam maior autonomia. Mesmo que a gente não tenha conseguido colocar tudo isso por escrito, mas se ficou claro na cabecinha da gente, já ajudou muito, gente, né? Alguns ajudam aí, interagindo, Bia, José, Guilherme, Ronieri no chat, Zeca, vez ou outra, e a gente consegue entender por esse respaldo de vocês, que vocês estão conseguindo acompanhar Agda, Johanne, os demais aí, César, que chegou agora, Mário, né? Débora, Theo, acho que já cochilou. Vamos lá, gente. Procurar interagir para ficar bem claro aí, né? Página 20. Feita aí a correção, comentadas as respostas, damos continuidade. Então, esse negócio, Ronieri e os demais, de 3 regentes, 3 estarem governando, não deu muito certo. É preciso escolher um só. E aí vai começar a chamada regência una. Em 35, aquele mesmo lá que deu a ideia de criar a Guarda Nacional, o padre Diogo Feijó, importante político da época do fim do primeiro reinado e a época da regência. Então ele foi escolhido aí como regente único. Ele criou com isso, como único regente, o único governante provisório, não podemos esquecer disso, que o regente ele está provisoriamente à frente do país. No seu governo vai se criar um novo partido, uma nova facção política, nos diz aí a terceira linha, que é a chamada facção, o Partido Progressista, né? Esse partido defendia a autonomia criada pelo ato adicional de 34, que a gente acabou de comentar, né? Que criava as assembleias legislativas provinciais. Ou seja, o grupo dos progressistas queriam, como diz a sexta linha, aliás, quinta linha, maior autonomia para as províncias. Nesse novo grupo, nesse novo partido progressista, juntou gente dos liberais exaltados, que era aquele grupo que pensava até trocar a monarquia pela república, e também alguns do grupo dos liberais moderados. Outros dos liberais moderados partiram para o grupo do regressista, que também juntou que queria aí... a forma que estava antes. Queriam a forma que estava antes. Por isso também vão receber aí membros do antigo partido dos restauradores. Gente, esses partidos, eles estão lá na página 17 do livro didático de vocês. A gente já fez atividade sobre eles, né? Então, daqueles 3 que tem lá na página 17, restaram esses 2. Os progressistas, que queriam, como o próprio nome já diz, progredir, avançar, liberar cada vez mais, e os restauradores que queriam conservar as coisas como estão, restaurar, inclusive, trazer de volta, restaurar o poder a Dom Pedro I.
Com isso, em O 1850... Caramaruça e Chico Mangos. Isso, olha aí, o Guilherme encontrou a página 17 lá. Em 1840, começaram confrontos, crise econômica e revoltas que vão obrigar o regente único Diogo Feijó a renunciar, né? Que vai o Araújo Lima. Depois dele vem o Araújo Lima, valeu, e que era apoiado pelo grupo dos progressistas, né? Sempre tem que ter revolta. Ronieri digitou um texto aqui, não posso parar não, Rony. Falei assim, tu digitasse aqui um parágrafo, quase um livro, cara. É bom que ligar aí o microfone para interagir com a gente. Porque se eu for ler tudo isso aqui, fica sem comentar a aula. Então, no governo do Araújo Lima, apoiado pelaquela galera mais conservadora, regressista, ele vai elaborar a lei de interpretação do ato adicional. Vamos entender bem, galera. Vamos deixar bem clara essa ideia na cabecinha da gente. Nós vimos que o ato adicional foi a principal daquelas 3 mudanças, da criação da Guarda Nacional, do Código de Processo Civil e do ato adicional. O ato adicional foi a que mais deu autonomia para as províncias, coisa que os restauradores ou os regressistas conservadores não gostavam dessa autonomia. Eles queriam conservar, queriam restaurar a centralidade do Rio de Janeiro. Então, para tentar modificar essa autonomia, essa liberdade dada com o ato adicional, eles vão criar uma lei de interpretação do ato, em 1840. Né? Com isso, vão retirar o cargo do juiz de paz, que receberam autonomia pelo Código de Processo Civil, de processo criminal, melhor dizendo, vão retirar aquela autonomia dada pelo Código de Processo Criminal. No lugar do juiz de paz, vão dar essa autoridade a agentes nomeados pelo poder central. Então, veja, o poder que o juiz local tinha foi tirado e voltou para alguém nomeado lá pelo governo da sede. Era uma maneira de continuar centralizando. Então, esse agente nomeado iria ser uma extensão dos olhos do regente Araújo Lima em cada província. Né? Também retirava atribuições das assembleias provinciais, aquela autonomia que a gente viu que foi dada pelo ato adicional. Né? Recriava o Conselho de Estado, o que provocou a antipatia das elites locais. É claro que as elites começaram a perder aí a autoridade, o prestígio, o poder dado pelas essas mudanças. Os regressistas foram retirando esses privilégios de liberdade das províncias. Né? E aí nós temos essa tabelinha com essas porcentagens. Onde nós temos aí 2 questões que vocês deverão responder em casa e enviar lá pelo Classroom. Muito fácil. Só olhar aí esses números, né? Vamos lá. O que os dados do quadro permitem afirmar a respeito da economia brasileira durante o período regencial? O que é que vocês vão responder nessa letra A? Estava em ascensão, José? Estava em queda? Estava indo bem? Estava indo mal com o passar dos anos? É isso que vocês vão responder lá na letra O A. açúcar ainda era o produto mais exportado, que dava mais lucro, logo após o algodão. Legal. Letra B, o único produto que apresentou crescimento. Muito fácil, mais fácil do que a letra A. Então, Café. gente, vocês respondem, procurem tirar só a foto na horizontal, pegando só a parte de baixo dessa página 20 e mandem lá no Classroom. Amanhã a gente se encontra novamente pelo Zoom para fazer a correção e dar continuidade. Certo? A gente já pode, por exemplo, a partir dessa página 20 do livro de dados, fazer a correção. Vamos aproveitar para rapidamente fazer a correção da página 7 do livro de dados, que é essa que eu estou mostrando aí na minha janelinha. Página 7? Do livro de dados. Aliás, do livro de atividades, perdão. Que ela foi passada para casa, mas a gente não fez ainda o vídeo de correção. Que é justamente sobre o poder do regente uno, né,
do Araújo Lima, do padre Diogo Feijó. Essas questões da página 7 do livro didático era justamente sobre isso. E aí vamos aproveitar para a gente fazer agora. Ô, professor, Sim. você sabe de que horas fecha o simulado hoje? Meia-noite. Não, rapaz. Meia-noite, Juliano falou no Valeu. grupo. Obrigado. Então vamos lá. Rapidamente, porque já estamos aqui nos 10 últimos minutos. Fazendo a correção da página 7 do livro de atividades. Então ficaria assim a correção da página do quinto quesito. É o quinto, gente. Eu tô me bananando aí, gente. Não é a página 7, não. É a página 13, quarto quesito. Foi esse que a gente deixou de fazer a correção. Estou mostrando aí na minha janela. Ó. Quarto quesito da página 13, que a gente ainda não fez a correção. Então ficaria assim, ó. VVFVV. Só o terceiro parênteses que é falso e os demais verdadeiro. Confere aí na página 13 do livro de atividades. Certo? Ok. Que é Só o justamente terceiro sobre... tá falso, né? Só o terceiro parênteses que é falso, o restante verdadeiro. Que é justamente sobre o governo de Diogo Feijó e Araújo Lima. Então amanhã a gente se encontra pelo Zoom para fazer a correção da página 13? 13, não. Essa foi agora Não, para casa. 20. 20. Abençoado restante de professor, já fiz segunda aqui e a até página amanhã 20. pelo Zoom. Tchau. É.